Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ednardo. Assim como milhares de brasileiros, sou mais um que não nasceu em berço de ouro. Mas um belo dia, um amigo meu me falou sobre investimentos. Eu ponderei, pensei e resolvi estudar. E agora estou aqui e quero convidar vocês a me seguirem em uma jornada. Nessa minha jornada eu mostrarei como comecei, que caminho trilhei, que caminho estou trilhando, como estou fazendo, que resultados estou obtendo. E o primeiro assunto dessa nossa jornada é a renda fixa, tá? Então, venham comigo. Agora aqui na tela do meu computador, nós vamos entender o que é a renda fixa, tá? Então, temos várias perguntas a serem respondidas. A primeira é o que é a renda fixa. A segunda, como funciona a renda fixa. A terceira, os exemplos de renda fixa. Em quarto lugar, nós temos ali quais os riscos e vantagens. Mesmo sendo renda fixa, tem ali seus riscos. E a tributação. Então, temos todas essas perguntas a serem respondidas. E a nossa primeira pergunta lá é: o que é a renda fixa? A renda fixa é um tipo de investimento em que o investidor sabe o retorno que terá antes de aplicar o dinheiro. Por que isso? Porque quando se vai aplicar em renda fixa, seja CDB, seja Tesouro Direto, você tem ali um indexador, tá? Então, no caso dos CDBs, a gente tem ali os CDIs, né? No caso do Tesouro Direto, você tem ali a Selic, você tem um valor pré-fixado ou pós-fixado, mais o IPCA, que é a inflação. Então, tudo isso torna o resultado previsível. Então, é daí que vem que a gente sabe o retorno antes mesmo que aplique ali o dinheiro, tá? Então, o segundo ponto diz que a renda fixa é um investimento de baixo risco. E a gente vai ver por que é de baixo risco, né? Por exemplo, se tu investe em tesouro direto, você está emprestando o teu dinheiro ao governo federal. Então pensa o seguinte: se a economia brasileira entrar em colapso, em um caos, as instituições vão quebrar, as empresas vão quebrar. O último que irá quebrar é o governo. Daí a gente está falando que eles têm baixo risco, né? E os retornos são previsíveis, porque como eu já falei, você tem ali um indexador que acompanha e baseado nesse indexador, você já sabe antecipadamente, mais ou menos ali, quanto é que você vai estar recebendo. Ok, Ednardo, e agora? A segunda pergunta. A segunda pergunta é: como funciona a renda fixa? Tá? Então vamos ver de que forma ela funciona. Então ela funciona basicamente assim, ó. O investidor empresta o dinheiro dele para o banco ou para o governo, né? Quando é que ele empresta para o banco? Quando ele está investindo ali em CDBs, LCIs, LCAs. E quando é que ele está emprestando para o governo? Quando ele está investindo ali no tesouro, tá? Então, você empresta ali seu dinheirinho. Em troca desse empréstimo, você recebe um valor investido de volta acrescido de juros, tá? Então, assim, você empresta o teu dinheiro principal jamais vai diminuir, né? E haverá uma pequena variação de juros mensais, semestrais, conforme o título que você tem ali adquirido, tá? Então tá ali, ó, que você está recebendo o potinho com dinheirinho ali, os jurinhos. É assim, é pequenininho, começa pequeno. Nenhuma árvore já nasce grande, tá? E a rentabilidade é baseada em indicadores como a taxa Selic, o CDI e a inflação, tá? A taxa Selic é a taxa mãe das taxas no Brasil, né?
Essa taxa ela é definida a cada 45 dias, quando o Copom se reúne, né? E o CDI tende a acompanhar a Selic sendo um pouco menor. Então, hoje a taxa Selic está 13,25%. Quanto é que é o CDI? 13,15%. E temos ali a inflação, né? O Brasil é um país que luta aí contra a inflação, então nós temos a inflação e alguns títulos usam também esse indexador, né? Tipo, é comum no Tesouro Direto você ter lá IPCA, que é a inflação, mais 6%. Então a gente vai ver isso ao longo da nossa jornada, ok? E agora que a gente já sabe o que é a renda fixa, como ela funciona, nós agora vamos ver alguns exemplos de renda fixa, tá? Então os exemplos são a famosa e conhecida poupança, os CDBs, as LCIs e LCAs. Temos também ali o Tesouro Direto, tá? Eu trouxe aqui do lado para vocês acompanharem uma tabelinha de rendimentos, né? Por exemplo, agora em fevereiro, a poupança ela rende sempre 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial, tá? Então, para fevereiro ali, a poupança rendeu no acumulado de 12 meses, ou seja, em um ano, ela rende ali em torno de 7,25%. O CDI, como eu falei, 13,15% hoje, atualmente. Essas taxas, CDI, Selic ali, ó, 13,25%, elas variam a cada 45 dias, que é quando o Copom se reúne e faz ali a definição da taxa Selic, ok? Então eu trouxe aí para exemplificar, para mostrar para vocês quanto que cada um rende ali. E aí a gente vê ali o quanto a gente perde dinheiro ou deixa de ganhar alguma coisinha a mais quando põe o dinheiro na poupança, hein? Olha ali. Continuando aqui a nossa jornada, né, de descoberta sobre renda fixa, agora a gente vai ver os riscos e vantagens da renda fixa, tá? Então vamos lá. Quais são os riscos? Olha lá. Risco de crédito. Por que risco de crédito? Imagina que tu investiu em um CDB de um banco qualquer. Então tu corre o risco da instituição bancária falir. Então é um risco de crédito ali da instituição, tá? É pequeno, é baixo, mas existe o risco, tá? Você também corre o risco com relação à inflação. A inflação sobe e ela começa a comer ali os teus rendimentos, tá? E você tem também a variação da taxa de juros. Então tu pega lá um Tesouro Selic, por exemplo, que hoje está 13,25% ao ano. O que é que vai acontecer? O Copom se reúne daqui a 45 dias. Vão se reunir em março, né? Não sei precisamente a data, a próxima data de março, mas eles vão se reunir agora em março, a próxima reunião deles. E quando eles resolvem modificar essa taxa, por exemplo, se essa taxa baixa, hoje ela está 13,25, se ela baixa, obviamente e naturalmente, os teus rendimentos baixam junto com ela. Então, esses são os riscos de quem investe, assim, a grosso modo, tá? Tem mais coisa, tem que se aprofundar. Isso aqui é um start, é um despertar a curiosidade de cada um de vocês para, assim como eu, também começar a estudar e também entrar nessa jornada, tá? Então, além dos riscos, a gente também tem as vantagens. E algumas dessas vantagens eliminam esses riscos. Por exemplo, quais são as vantagens? A primeira vantagem de investir em renda fixa é que existe a segurança do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Então, ali, o primeiro risco, que é o risco de crédito, o que é que eu falei para vocês? Eu falei que a instituição pode quebrar. Porém, o FGC, ele
cobre para cada CPF até R$ 250 mil investidos. Então, o FGC, ele cobre os CDBs, ele cobre a poupança, né? E o Tesouro, Ednardo, quanto tu empresta para o governo? O FGC cobre? Não, o FGC não cobre. Porém, você está emprestando para o governo. Como eu já disse, o governo é o último que quebra, tá? Então, que mais vantagens nós temos? A previsibilidade de retorno, né? Diferente da renda variável, que depende muito de mercado, depende muito de como está a instituição em quem você está investindo. Então, há uma grande previsibilidade ali, né? Você compra lá, o título está atrelado, indexado a um dos índices lá que eu já citei. Então, você tem uma previsão ali muito clara de quanto você vai ter mensal, anual de retorno. E outra vantagem é que ele é menos volátil, ou seja, ele não sofre tanta variação como a gente tem no caso da renda variável. Continuando aqui, pessoal, as nossas interrogações sobre a renda fixa, a gente tem agora a tributação da renda fixa. Como é que é a tributação? Pois é, você investe seu dinheirinho, mas tem tributação sobre ele, tá? Sobre o que você ganha, sobre os rendimentos, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. A renda fixa, ela sofre a tributação de imposto de renda e de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, tá? A gente vai já entender como é que é isso. Seguem uma tabela regressiva de imposto de renda e IOF, né? Vou colocar o exemplo aí na tela, vai ficar fácil da gente entender o que é que isso quer dizer. E alguns investimentos são isentos de imposto de renda, né? A poupança, a gente já viu ali que pelo rendimento não compensa, as LCIs e LCAs. Ednardo, mas se é tributado CDB, Tesouro, mesmo assim, compensa em detrimento da poupança? Sim, compensa. Mesmo sendo tributado, o retorno é maior do que a nossa poupança. E tem ali as LCIs e LCAs que são isentas, né? Mas elas tendem a ter um indexador, um percentual ali indexado menor. Por exemplo, é comum você ver aí nos bancos digitais CDBs com 100% do CDI, 110% do CDI. Quando a gente fala de LCI e LCA, que são isentas, né? Então, no final não vai deduzir nada teu ali, o que entra é líquido já. Então, elas tendem a ter esse percentual menor, tipo 90% do CDI, 92% do CDI, 94% do CDI, tá? Então, as LCIs e LCAs tendem a ter esse percentual ali um pouco menor, exatamente porque você não vai pagar nada de imposto sobre elas, ok? E eu trouxe aqui a tabelinha para a gente ver, né? Que é ali a tabela regressiva, né? Aqui é a do cálculo do imposto de renda. Então, se você coloca lá o teu dinheiro num CDB ou no Tesouro Direto, então ele vai obedecer isso aí, ó. É sobre os rendimentos. Se você pegar o valor principal, esse valor não é tributado. Ah, peguei 10 mil e coloquei aqui num CDB. Esses 10 mil não sofrem tributação. É o rendimento. Sobre o rendimento, é isso aí, ó. Então, até 180 dias, o governo tributa 22,5, só que ele só vai tributar isso se você resgatar o título. Mas você não vai resgatar. Você é um investidor de longo prazo, você vai acumular patrimônio, você vai deixar o dinheiro ali 720 dias e aí o governo vai tributar a faixa mínima, que é 15%, tá? Depois ali, vencimento do título, né, esse dinheiro volta ali na tua corretora. No futuro a gente vai demonstrar como é que isso funciona, tá? Eu tenho ali um tesouro que está até próximo, né, já de completar os 720 dias, então ele vai voltar para a minha corretora e eu vou gravar isso para mostrar aqui para vocês. E tem também ali a tabela do IOF, que também é regressiva. O IOF, ela zera com 30 dias, tá?
Então, o imposto de renda, ele decresce de 22,5 para 15, né? Quando passa ali 2 anos, ele fica em 15. Já o IOF, ele simplesmente zera a partir do 30º dia. Então, como nós estamos investindo para o longo prazo, você não vai ter o risco de ser tributado em IOF. Tudo bem? Então é isso. Pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado, tá? E em breve a gente se encontra aqui novamente. Até mais. Um abraço.